Volkswagen Bora 2006, para você que está pensando em comprar esse sedã médio icônico da montadora, mas está na dúvida se vai ser uma boa opção de compra, se é um carro que vai se encaixar aí nas suas prioridades. Então, vem comigo que nesse vídeo eu vou fazer um levantamento completo aqui de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um carro desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos e negativos, tudo em detalhes. Então, se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito. Eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E o Bora aqui análise é com motor 2.0, 8 válvulas, gasolina manual, ano 2006. E essa aqui é a versão de entrada, uma vez que só tinha duas versões, a com câmbio manual e automática. E já depois do seu facelift, é um carro que vinha importado de Puebla, lá no México. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um carro desse. Todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em setembro de 2023. Começando aqui pelo valor da tabela KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil quilômetros rodados por ano e preço médio de venda particular. Está em R$ 23.341. Já a FIP um pouco acima desse valor, R$ 24.053. E uma vez adquirindo um carro desse, você vai precisar fazer a transferência de propriedade dele para o seu nome. E a taxa de transferência esse ano está em R$ 246,81. Também vai precisar colocar as placas Mercosul se estiver adquirindo esse carro de um outro município e ele não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região é cobrado em torno de R$ 300. Então, já no ato da compra, considerando aqui o valor da tabela FIP, que é o maior valor, então, na pior das hipóteses, você vai desembolsar R$ 24.599,81 para já ter um carro desse aí na sua garagem com toda a parte burocrática resolvida e esse veículo já no seu nome. Mas falando agora de custos envolvendo documentação, começando pelo IPVA, que aqui em Minas, sim, para um carro desse ano modelo ainda paga IPVA, e a alíquota é de 4%, então fica em R$ 962,12. Já a taxa de licenciamento, o valor que foi cobrado esse ano também aqui no meu estado, é de R$ 33,66. Seguro. Aqui, para um carro dessa idade, com mais de 10 anos de uso, pode ser difícil você conseguir uma cotação aí numa modalidade mais convencional. Então, talvez uma seguradora na modalidade de cooperativa possa ser mais fácil de conseguir uma cotação para você. Em levantamentos mais recentes que eu fiz aqui, eu encontrei uma cotação de 12 parcelas de R$ 175, mais uma taxa de adesão de R$ 149, o que dá um total anual de R$ 2.249 de seguro para um carro desse. Mas lembrando que o valor de seguro pode variar dependendo da sua idade, do seu perfil como usuário, dependendo da região que você mora. Então, para cada realidade, esse valor aqui pode ser um pouco maior, um pouco menor. Falando de inflação que esse carro teve nos últimos 3 anos, para isso temos que pegar o valor dele de tabela, cotado exatos 3 anos atrás, ou seja, em setembro de 2020, esse carro estava avaliado em 18.306. E agora, né, como eu já mencionei, a FIP está em 24.053. Então, diminuindo o valor antigo do valor atual e dividindo por 3, ele teve uma inflação média por ano nos últimos 3 anos de R$ 1.915,67, o que dá 10,46% de inflação média por ano. Ou seja, é um carro que está mais de 30% mais caro comparado com 3 anos atrás. Como vários outros veículos aí do nosso mercado, esse aqui não foi diferente, passou por uma alta aí no seu valor de mercado que não dá para usarmos aqui como estimativa para saber como vai ser o preço desse carro daqui a 3 anos. O histórico recente foi um pouco atípico, né? Então vamos somar apenas o que de fato vai sair do seu bolso todo ano para você manter um Bora desse aí com relação a documentos, que é IPVA, licenciamento e seguro. Dessa forma vai te dar uma despesa média anual de R$ 3.244,78, o que dá por mês R$ 270,40 que você tem que separar ali do seu orçamento para ter um carro desse todo regularizado aí na sua garagem com um possível seguro que você queira fazer. Mas vamos falar agora aqui de manutenção, como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Bora 2.0 importado em ano 2006. Mas antes eu tenho um recado para você. Tá olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se aquele carro foi bem cuidado, se ele foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes? Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro
e o que você precisa observar para cada um desses itens. Dessa forma, você vai garantir uma compra mais segura, mais técnica e não corre o risco de esquecer nada na hora de avaliar o seu próximo carro. Então, esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento e aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Colbrec, ficaram em R$ 125. Já o par de discos de freio dianteiros da Fremax, R$ 390. Kit de velas da NGK, as 4 aqui eu encontrei por R$ 101. Preços até bem acessíveis para esse motor que ainda era monocombustível. Já os pneus medidas 195/6515, encontrei os Continental Power Contact 2 por R$ 1.716. Óleo de motor, especificação da Volkswagen na época para esse Bora, era a norma VW50200. Para explicar melhor sobre essas normas, qual óleo se aplica a cada uma delas, eu já fiz um vídeo completo que eu vou deixar na descrição só explicando esses detalhes. Mas aqui, para esse motor 2.0, que pega exatos 4 litros com a troca do filtro, eu cotei um YPF Lion FS 540 PSN 100% sintético, viscosidade SAI 5W40, e esse é um óleo que atende à norma VW50200. Então, os 4 litros ficaram em R$ 200. Já a correia de acessórios encontrei da Gates por R$ 190, sem tensor inclusa, que é o preço só da correia. Kit de correia dentada também encontrei aqui da Gates, esse kit sim com tensor incluso por R$ 548, um pouco mais caro se tratando de um kit de correia dentada. Falando agora de filtros todos da Japan Parts, começando pelo filtro de ar do motor, R$ 44, filtro de óleo 46, filtro de combustível 42 aqui, aquele filtro de metal, e o filtro de cabine também R$ 46, preços bem acessíveis com relação a filtros. Assim como os amortecedores, encontrei os 4 Nakata pressurizados a gás por R$ 1.522 aqui para um sedã médio de época, tá na média, tá aceitável. E aqui estamos falando de um carro de transmissão manual, então não vamos falar da troca do fluido do câmbio automático, que eu não recomendo você pegar esse Bora nesse ano modelo com câmbio automático, que ainda vinha com aquele câmbio de 4 marchas, é um câmbio de manutenção muito caro. Se você precisar resolver alguma coisa, vá de Bora com câmbio manual. Se for pegar um automático, pegue os 2008 em diante, que já vinha com o Tiptronic. Então, somando aqui a cesta de peças de trocas periódicas preventivas de um Bora 2006 manual, fica por R$ 4.970, preço bem acessível até, eu diria, se tratando de um sedã médio, aqui com motor 2.0, um carro que vinha importado, inclusive. Então, nada que muito de se assustar, a não ser com o kit de correia dentada, que ele é um pouco mais caro, sim, do que a média. Não é um kit de longa duração, não é uma correia de longa duração, então é um custo um pouco mais elevado que você vai ter periodicamente com esse carro. Os outros itens aqui periódicos que nós citamos estão dentro da média, nada para se assustar. Mas é claro que a manutenção de um veículo não é só isso, né? Tem também aquelas peças de trocas corretivas que você vai substituir na medida que elas vão dando sinal de problemas, não é verdade? Então, não dá para colocar tudo aqui, mas dá para ter uma boa noção que é um carro de preço médio para você manter no dia a dia. Mas falando agora de custos envolvendo abastecimento, começando pelo custo do tanque cheio, é um carro com motor a gasolina, e a gasolina aqui na minha região está numa média de 5,69 o litro, e o tanque desse carro tem 55 litros de capacidade, então fica em R$ 312,95 para enchê-lo. E como que é o consumo, falando aqui de dados oficiais de época? Na cidade é um carro que faz 9 km por litro, já na estrada 12,6, mas dependendo da sua forma de guiar, se você é uma pessoa que anda de forma mais tranquila e não fica forçando muito o carro ali, levando muito giro, pode ser que você consiga números melhores aí também, dependendo, claro, das condições do trajeto e do trânsito que você pegar. Mas ainda falando em dados oficiais, agora na parte de autonomia, com o tanque cheio dentro de cidade, esse carro pode rodar 495 km, já na estrada 693, tanque de porte médio, consumo razoavelmente bom, então a autonomia fica ali também na média, tendendo a ser boa. Mas falando agora de lista de equipamentos, aqui nessa versão do Bora 2006, que passou por um leve facelift ali de 2005 aproximadamente em diante, aqui já conta com direção hidráulica com ajuste de altura e profundidade, vidro elétrico nas 4 portas, travas e retrovisores elétricos,
alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, dupla airbag frontal mais freios ABS, faróis de neblina, cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para quem vai nas laterais do banco traseiro. E já que eu citei esse facelift, né, dos Bora modelo 2006 em diante, o que mudou dos anteriores? Aqui você vai identificar esse carro muito facilmente, porque ele já vem com os apliques cromados ali nos para-choques, tanto dianteiros quanto traseiros. A lanterna traseira também, antes do facelift, ela era toda vermelha. Desses atualizados, vinha ali com um detalhe que chamava na época de cristal, né? Lanterna cristal. É um detalhe ali da luz de ré e da luz de seta que vinha na cor branca, né? Além disso, o quadro de instrumentos passou a ser o mesmo do Golf Generation. Só que com uma diferença que aqui no Bora, ele tem 2 escalas ali no velocímetro. Uma para quilômetros por hora e uma outra pequena para milhas por hora. É um carro que foi comercializado lá no México, também foi exportado para os Estados Unidos, então tinha esse quadro de instrumentos com as 2 escalas. Além disso, apoio de braço central dianteiro, que não tinha antes do facelift, esse aqui de 2006 passou a ter. Rodas com desenho diferenciado. Acabamento interno também mudou ali o padrão de revestimento dos forros de porta, dos bancos, e ganhou tomada 12 volts no porta-malas. E as cores da época desse carro eram 6. A branco campela, preto ninja, cinza platino, prata reflex e vermelho spice. E ainda falando de equipamentos, na parte de som vinha com apenas um leitor de CD e nada além disso. Para um carro 2006 estava aceitável. Mas falando agora de conjunto mecânico, um ponto de dúvida de muita gente que está querendo pegar um carro desse aqui, ele é equipado com o motor da linha EA113, que eu já fiz um vídeo completo falando só sobre esse motor, todos os detalhes técnicos, padrões construtivos, tudo para você ficar ligado antes de comprar um carro com esse motor. Eu vou deixar o link na descrição. Resumindo, é um comando de válvula simples no cabeçote acionado por correia dentada. E a potência é de 116 cavalos a 5.200 RPMs e torque de 17,3 kgfm a 2.400 RPMs. Para um sedã médio de 1.240 kg, a relação de peso-potência fica em 10,7 kg por cavalo. E o 0 a 100 é feito em 11 segundos. Mas na prática é um carro que parece ter até um desempenho melhor do que esses números apresentados, porque ele entrega o torque máximo num giro mais baixo. Então é um carro que você consegue retomar a velocidade com ele mais facilmente, tem uma capacidade maior de ganhar velocidade e sente um pouco menos também aquele peso extra se você estiver levando um porta-malas carregado, estiver levando passageiros. É um carro que tem um desempenho bem satisfatório. Ainda mais equipado aqui com um câmbio manual de 5 marchas, o MQ250 de excelentes engates, justos, precisos, bem dimensionado mecanicamente para esse torque desse motor 2.0, então sem susto, sem problemas, excelente câmbio. Suspensão simples McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, manutenção corretiva aqui, algumas peças podem ser um pouco mais caras, porque parte de plataforma desse carro, que também compartilha com o Golf, também compartilha muita coisa ali com os Audi A3 e A4. Então alguma coisa ali pode ser um pouco mais cara em sistemas de suspensão e freios também, que nesse carro conta com disco nas 4 rodas, sendo ventilados na dianteira e sólidos na traseira. Já o sistema de direção é de assistência hidráulica convencional, aí bem comum para a época desse carro. E o porta-malas conta com 455 litros de capacidade, adequado para a categoria. O banco traseiro é do tipo rebatível, bipartido. E a abertura da tampa traseira é por sistema pantográfico, que não rouba espaço das bagagens, não corre esse risco de danificar as suas malas, o que é ótimo. Passando então aqui para os pontos positivos principais de você pegar um carro desse. Primeiro é a sua robustez, confiabilidade mecânica, o motor que passa excelente durabilidade, ao mesmo tempo que consegue entregar um bom nível de eficiência, de potência, de desempenho e também um consumo de combustível condizente com essa configuração. Grande parte desse consumo bom de combustível vem do torque em baixa, que você consegue manter velocidade mais facilmente ali numa estrada, principalmente, sem precisar ficar esticando muito marchas, subindo muito giro desse carro, que é ótimo. Confortável ao rodar, ao mesmo tempo que passa uma excelente estabilidade. É um carro que tem uma boa rigidez torcional de carroceria bem construída para te dar um ótimo prazer ao guiar, comportamento dinâmico exemplar, quase de um esportivo ali e ainda entregando um bom conforto. Bom espaço interno para quem vai no banco traseiro,
porta-malas de boa capacidade, boa altura do solo, é um carro que não raspa com facilidade ali em lombadas mais altas, boa lista de equipamentos também para o ano desse veículo, e por essas e outras razões é um carro aí de ótimo custo-benefício que entrega bastante aí na faixa dos R$25 mil sedã médio ano 2006, comparado com seus concorrentes. Ótimo aí, com certeza. Mas, como pontos de atenção, se você resolver esticar marchas, resolver ter uma tocada mais esportiva, é um carro que vai puxar mais combustível e vai ter um consumo elevado, infelizmente. É um carro que já saiu de linha há um bom tempo, ainda mais nessa geração, então já passa por escassez de peças de acabamento, principalmente uma coisa mais exclusiva aí do Bora. Vai ser mais difícil de encontrar. Quando encontrar vai ser mais caro, alguma coisa ali vinha importado também. Seguro, bem difícil de fazer, é um carro com bem mais de 10 anos de uso. O acabamento, ele perdeu um pouco daquela qualidade, daquela textura dos revestimentos dos Bora um pouco mais antigos, mas ainda tem um acabamento minimamente satisfatório para a categoria. A revenda, por essas e outras razões de um carro desse, não é muito boa, é um carro que não é muito procurado, pode ter uma desvalorização futura maior comparado com os seus concorrentes. Também é difícil você encontrar hoje um Bora desse 100% original que já não tenha sido modificado. Vários anúncios na internet, vários carros desse já passaram ali por rebaixamento de suspensão, troca de rodas aí por rodas maiores. Se você curte, gosta de um carro assim modificado, vai achar até com certa facilidade. Mas se você gosta de um carro mais original, um carro da forma como ele saiu de fábrica ali e tal, pode ser um pouco mais difícil, você vai ter que ter um pouco mais de paciência até encontrar. Mas me diga você, frente a toda essa análise aqui do Bora 2006, você levaria um carro desse para sua garagem? Deixa aqui nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu vou deixar aqui no final uma playlist com vários vídeos nesse formato para você que ainda está na dúvida entre um Bora, um outro carro da categoria ou até de outras categorias. Aqui você vai encontrar o vídeo que vai te ajudar a escolher o melhor carro para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.